Muito boa tarde. Minha saudação às senhoras e senhores. E, tomando emprestado e fazendo uma analogia com uma locução que é muito própria do direito processual, onde se fala da prova emprestada, eu vou tomar emprestada a saudação do ministro Bruno Dantas, querido presidente, para não nominar as autoridades todas, mas quero expressamente saudá-las, aquelas aqui do dispositivo, e todas as mulheres e homens, pessoas presentes a este auditório, ao Tribunal de Contas da União. E, não tendo a competência, a espontaneidade e o brilho do presidente Bruno Dantas, e não querendo incorrer no risco das chamadas armadilhas do improviso, eu trouxe meu texto escrito, que me parece muito mais prudente para uma ocasião como esta, que, inegavelmente, para mim, é marcada por muita emoção. Em Porto Alegre, o Tribunal de Contas do Estado fica ao lado da orla do Guaíba. Das suas janelas e calçadas é possível enxergar o rio que abraça a capital do Rio Grande do Sul e faz parte da sua história econômica e social. Em Boa Vista, o Tribunal de Contas está a poucas quadras da Praça das Águas. Numa caminhada curta, no fim de tarde, é possível apreciar o espetáculo das fontes com jatos sincronizados e iluminados, uma das belezas da capital de Roraima, desbravada por pioneiros em meio à floresta amazônica e às margens do Rio Branco. Porto Alegre, a cidade que adotei, é a capital mais meridional do Brasil. Conhecida pelo paralelo 30, latitude cantada por Cleito e Cledir. Boa Vista é a única capital brasileira situada no hemisfério norte, enquanto Macapá tem a singular condição de se ver cortada pela linha do Equador. Entre Boa Vista e Porto Alegre, há mais de 5.000 quilômetros de estradas para serem atravessados. Não são muitos os brasileiros que percorrem uma distância assim. Estão mais afastadas do que Lisboa e Moscou, capitais separadas por diversas nações, línguas, leis e culturas. Há um mundo entre Portugal e Rússia. Há um mundo entre Porto Alegre e Boa Vista. Quem cumpre essa rota se dá conta das reais dimensões do território brasileiro. Sair do norte para o sul ou de leste para o oeste significa não só mudar de ambiente, clima, tradições e vivências históricas. Significa avançar no tempo, porque demora. Como presidente da Atricom, tive a oportunidade de viver essa experiência. Por 2 anos, mandato que, junto com meus queridos colegas de diretoria e conselho fiscal, encerro agora, honrado e satisfeito. Percorri o Brasil com a missão de aproximar os tribunais de contas e sua gente. Estive em todos os 33 nesse período, e em cada um aprendi sobre a cultura local e convivi com brasileiras e brasileiros trabalhadores, corretos, eficientes e afetuosos. E procurei levar solidariedade, estímulo, reconhecimento, fortalecendo laços, falando aos olhos e aos corações, juntando mãos e mentes, e fui carinhosamente acolhido. Este discurso, que aqui pode parecer mais um relato de viagem do que uma exposição formal, na verdade é uma metáfora do trabalho da Atricom. Há mais de 30 anos, essa entidade busca conectar os tribunais de contas distribuídos por um país continental. São 3 décadas de construção institucional e de amadurecimento, e de compromisso com uma administração pública proba, realizadora, eficiente, eficaz. A Atricom nasce numa quadra histórica em que, ancorada na então novel Constituição, a redemocratização ia se afirmando. Tempo de algumas incertezas, no qual também era preciso reforçar a defesa dos membros dos tribunais de contas e do controle externo. E nos 2 anos que agora findam,
nos dedicamos intensamente a esse propósito, cuidando das prerrogativas e das garantias dos membros para que exerçam sua missão democrática e republicana com desassombro, equilíbrio e qualificação. Talvez se possa ilustrar o eco desse agir com o fato de hoje celebrarmos um crescimento do quadro associativo neste biênio de mais de 15%. É significativo. E, ao longo da caminhada, a associação também se converteu num órgão de representação, aperfeiçoamento e integração das Cortes de Contas e de seus integrantes, funcionando na prática, por igual, como uma espécie de conselho voltado a promover o fortalecimento do sistema de controle externo brasileiro em benefício da sociedade. E então renovo minhas palavras de gratidão a todas as pessoas da Atricom e do sistema cujo trabalho e inspiração para aqui nos trouxeram. O que faço saudando nossos ex-presidentes aqui presentes, Antônio Joaquim, Valdecir Pascoal e Fábio Nogueira. Essa não é uma tarefa simples, porque se o desenho constitucional a todos os tribunais de contas se aplica, a riqueza e a diversidade da nossa federação, com seus traços peculiares do ponto de vista histórico, cultural, político e social, também se reflete no controle. Porém, antes de representar algo crítico, trata-se de uma valência que respeitamos, valorizamos e aproveitamos em prol da nossa própria melhoria. E aqui, na grandeza territorial e na pluralidade, nas 33 diferentes leis orgânicas, regimentos, modus operandi e sistemas recursais, também estão nossos desafios. Por isso, a Atricom procura contribuir para que os tribunais, com suas autonomias, possam atuar em cooperação e sinergia. Transparência, eficiência, boa gestão, combate a irregularidades e a fraudes, responsabilidade fiscal e social, legalidade, moralidade e impessoalidade fazem parte do mapa que nos guia nessa tarefa. O controle, na essência, existe para ajudar a garantir uma gestão pública balizada pela juridicidade e pelos melhores resultados. Não é um fim em si, mas uma espécie de certificador cuja atuação pode e deve se valer dos instrumentos normativos e operacionais que asseguram esse objetivo. Por isso, também trabalhamos pelo consensualismo, estimulando que, respeitada a moldura da norma, se alcance a máxima efetividade da própria Carta Fundamental. Entraves burocráticos, apego desnecessário às formas e aos rituais não podem embaçar resultados em obras e serviços almejados pela população. Não se trata de fazer concessões indevidas, sob uma mesma régua e avaliar suas formas de atuação e os resultados alcançados. O marco de medição vislumbra os tribunais, mediante adesão voluntária, e todos aderem numa mesma lente de aumento, contemplando um universo de quase 500 itens que agora também incluem a própria carreira do controle externo, a educação ambiental e a educação antirracista. E, a partir dela, podemos identificar, no conjunto, as forças e também as oportunidades de melhoria. Quando essa lente encontra uma iniciativa inovadora, será replicada para as demais instituições de controle. Como no caso da coletânea de boas práticas dos tribunais de contas, divulgadas ontem, já disponíveis na internet e servindo de inspiração para todos nós. Tarefa semelhante tem o lançamento das inúmeras notas técnicas e recomendatórias da Atricom, por vezes com entidades co-irmãs e outros parceiros. As notas e as resoluções diretrizes selecionam e reúnem uma boa parcela do que de melhor a Atricom tem a contribuir com os tribunais de contas. Uma dessas notas, de 2023, por exemplo, ressaltou a importância de as Cortes de Contas cobrarem a transparência sobre os benefícios fiscais. O cidadão tem o direito de saber se essas renúncias, muitas vezes defensáveis e até necessárias, se traduziram efetivamente na geração de novos empregos, no desenvolvimento regional, no incentivo à atividade econômica em áreas deprimidas, motivos em regra invocados para o seu deferimento e manutenção. Ou se apenas serviram para propiciar mais ganhos individuais, comprometendo os investimentos em políticas públicas de interesse do conjunto da sociedade. E é igualmente fácil lembrar de outros temas objeto dessas manifestações, como a garantia dos direitos fundamentais, a igualdade e equidade de gênero, a linguagem simples, a proteção da primeira infância,
a defesa das competências dos tribunais de contas e das instituições. Nessa mesma linha, há mais de uma publicação em defesa da efetividade das políticas públicas, em particular da garantia do direito fundamental à educação para todas e todos. Ainda no tema da transparência, vale destacar o Programa Nacional de Transparência Pública, uma iniciativa também voltada a provocar maior abertura da administração estatal à cidadania. Todos os anos, o programa examina cerca de 8.000 portais públicos do país, buscando identificar falhas de transparência que prejudicam o acesso à informação, mas também valorizar os bons exemplos. Isso porque o gestor correto e comprometido com a defesa pública deve ser estimulado e valorizado. Se no controle precisamos orientar, alertar, prevenir e até sancionar, temos também o dever de indicar à população que há muitas práticas virtuosas, que existem inúmeros agentes públicos que zelam pelo bem coletivo e que se submetem ao escrutínio continuado e democrático oferecido pela transparência ativa. Trabalhar pela transparência pública é o nosso compromisso diariamente exercitado, porque o cidadão informado é o cidadão participante, é o cidadão responsável, é o cidadão que sabe que a democracia envolve uma construção demorada, reclamando alertas e reparos, mas que ainda assim representa o melhor caminho, pairando acima das polarizações políticas e das disputas partidárias. É o que tínhamos em mente quando, com outros parceiros, planejamos e lançamos a Operação Educação, um marco do sistema de controle externo, no ano passado. Durante 3 dias, em abril, auditores de controle externo dos tribunais de contas fizeram uma ação conjunta que abrangeu mais de 500 municípios em todos os cantos do país. De forma coordenada e simultânea, nossas equipes visitaram mais de 1.000 escolas e produziram um retrato que o brasileiro jamais tinha visto nessa dimensão. O retrato das falhas estruturais que ainda existem na educação pública. Escolas com equipamentos por vezes estragados, iluminação deficiente, alimentos vencidos, fiação exposta, vidros quebrados e outros problemas foram detectados. Nós sabemos, não há como o país avançar na qualidade da educação e se desenvolver plenamente se cenários assim não forem transformados. E só serão modificados se forem expostos publicamente, para que o cidadão possa exercer o seu direito e o seu dever de cobrança de um serviço público de qualidade. É essa dinâmica composta por transparência, cobrança e correção de rumos que está no coração da democracia. É nela que precisamos apostar se queremos evitar os extremos e o autoritarismo. Aliás, costumo ouvir muito nas minhas falas, nas participações que tenho em agendas da área da educação, os interlocutores dizerem: sou filho da escola pública. Eu também sou filho da escola pública. Mas a melhor forma de homenagear, de valorizar e de prestigiar a escola pública é ajudando para que nós tenhamos uma escola pública de qualidade, como disse antes, para todas as meninas, para todos os meninos, independentemente de onde nasçam e da renda das suas famílias. Mas aqui também olhamos igualmente para os bons exemplos e nos engajamos pela concretização desse direito fundamental. Valorizamos escolas e redes com bom desempenho, difundimos o que dá certo na política pública da educação, fomos ao Congresso Nacional apoiar o novo Fundeb e em todas as esferas argumentamos em prol do financiamento adequado às políticas educacionais, a partir da primeira infância. Ajudamos a construir o ICMS Educação, defendemos o piso do magistério e a melhor formação dos professores. E ainda haveria mais a dizer a respeito. Nessa gestão, cuidamos atentamente da comunicação. Em 2 anos, a equipe da Tricom produziu cerca de 900 notícias e 600 postagens em redes. Alcançamos o engajamento de quase 1 milhão de perfis no Instagram e tivemos mais de 400 horas de reportagens sobre os tribunais de contas na Rádio Justiça, nossa parceira. Vale destacar ainda o projeto Comunica, ao qual aderiu hoje o Tribunal de Contas da União, voltado a fortalecer as estruturas de comunicação dos tribunais de contas e, com isso, reforçar os laços com a sociedade. Pela primeira vez, o BID financiará uma ação com esse espectro no âmbito dos órgãos de controle.
Assim, as assessorias de comunicação dos tribunais de contas poderão receber apoio de forma conjunta para aperfeiçoarem as suas ações de diálogo com a sociedade. A comunicação interna também foi incrementada com vigor. Como uma das principais iniciativas, criamos o AtriConecta, um canal direto com os associados e agentes do controle, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas que oferece atualizações diárias das atividades desenvolvidas no sistema de controle externo. Chegamos a quase 500 edições em 2 anos. Cabe aqui também destacar outras ações destinadas ao público interno. Fizemos uma gestão com diversas conquistas aos associados, como a relacionada à previdência complementar, a entrega de novos espaços físicos para atendimento dos associados, documentação funcional, programas de descontos e outras iniciativas do gênero. Do ponto de vista institucional mais amplo, reforçamos a trincheira da defesa dos tribunais de contas e dos seus membros no Congresso Nacional, inclusive com a contratação de assessoria parlamentar especializada. Seguimos na luta pela aprovação da PEC da essencialidade, assim chamada, uma verdadeira blindagem às cortes atacadas por interesses contrariados por suas decisões. É preciso deixar claro na Constituição que os tribunais de contas são órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública e que sua missão é indelegável. Ainda sobre esses 2 anos, um período relativamente curto, mas marcado por agudas divergências e fortes momentos na cena política e institucional do país. Respeitamos as diferenças, estimulamos o contraditório e, ao mesmo tempo, seguimos com serenidade e firmeza na proteção da ordem jurídica, no resguardo das garantias dos nossos associados, do controle externo, do sistema de justiça, da democracia. Sem alimentar embates desconstrutivos e rechaçando a desinformação e as deletérias fake news, não hesitamos um instante sequer quando se tratou de brandir na defesa da Constituição, das suas regras e dos seus princípios, dos direitos fundamentais, da educação de qualidade com equidade, do Sistema Único de Saúde, dos poderes e órgãos da República. Defender a Constituição, fazê-la cumprir, requer mais do que um discurso. Demanda ação democrática, em resguardo da própria democracia. Estejamos vigilantes com a retórica que enaltece a liberdade como valor supremo, mas que, por vezes, se traduz em gestos que justamente podem aniquilá-la, na imprensa, nas salas de aula, na legislação, na legítima escolha dos representantes. A propósito, em 2024, celebramos os 200 anos do constitucionalismo brasileiro, a partir da Carta do Império. A Constituição Cidadã, esta de 1988, será para nós do controle externo esteio e farol. Ela mesma, que no dizer do ministro Carlos Aires Brito, foi muito generosa para com o controle e está a nos respaldar para o agir sereno e firme em defesa da boa e correta gestão governamental. Lembro ainda da nossa atuação proativa na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, na Infocontas, rede que se dedica a estudar e a oferecer subsídios e informações estratégicas para a qualidade e a agilidade do controle. Aliás, foi também neste tempo que vimos como que a explosão da inteligência artificial nas nossas vidas e nas instituições. Trata-se, penso eu, de não brigar com a inteligência artificial, nem lhe temer. Sejamos mais inteligentes e, ao mesmo tempo, racionais, empregando seus avanços com ética e com sabedoria humana. Sabedoria do coração, como ensinou recentemente o Papa Francisco, para que ela nos ajude a construir um controle sintonizado com as demandas deste século XXI. Aliás, saúdo com entusiasmo a IA, do controle externo. Ouso dizer que, sem ela, na dinâmica destes tempos, possivelmente teríamos mais dificuldades para, com eficiência e efetividade, fazer todas as entregas previstas no artigo 71 da Lei Maior da República. E essa operação há de se fazer a partir da figura central do controle, que é a inteligência humana. Em tempo aqui, esclareço que estas linhas foram escritas sem o contributo da inteligência artificial. Assim, peço que sejam tolerantes com todas as suas imperfeições.
elas são verdadeiramente humanas, deste que vos falo. Os registros que aqui faço estão detalhados no nosso relatório, com exemplares hoje distribuídos e a ser entregue aos membros do sistema, autoridades e parceiros, também já disponível no nosso portal, a razão por que não me estenderei neste ponto. Nada disso que relatei até aqui seria possível sem uma boa rede de cooperação, da qual nos orgulhamos por ajudar a fortalecer. Muito fizemos tendo ao lado o Instituto Rui Barbosa, o IRB, onde tive a honra de exercer a vice-presidência, a Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios, ABRACON, o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos, AUDICOM, a Associação das Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul, ASUR, entre outros parceiros que aqui faço questão de mencionar, a AMPICOM, entidade que também tive a satisfação de presidir, representando ela, a AMPICOM, o vigilante, preparado e solidário Ministério Público de Contas brasileiro, o CNPGC, a ANTC, a FENASTC, o IBRAOP, o CONASSE. Da mesma forma, quero agradecer aos que se juntaram a esta caminhada, como o UNICEF, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o SEBRAE, o Movimento Todos pela Educação, os poderes e órgãos da República, a imprensa, as inúmeras organizações da sociedade civil e tantos outros. Agradeço o empenho sem descanso das mulheres e homens que participaram desta gestão, colegas da diretoria e do Conselho Fiscal, presidentes dos tribunais de contas e suas assessorias, a incansável, dedicada e competente equipe do meu gabinete no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a quem também rendo homenagem pelo apoio nesta caminhada. A igualmente devotada equipe de trabalho da Atricom e as assessorias administrativa, de comunicação, contábil, jurídica e parlamentar. Familiares a quem me penitencio por tantas ausências, colegas e amigos. Minha homenagem, por igual, aos tribunais de contas brasileiros, instituições firmes e fortes da República, por seus membros, auditores do controle externo, Ministério Público de Contas e todos que lhe dão vida e significado. Faço esta referência citando nosso querido e respeitado irmão mais velho, o inspirador Tribunal de Contas da União, na pessoa do ilustre amigo ministro Bruno Dantas, que aqui esteve, e do ministro Benjamin Zimmer, que se encontra aqui conosco também. Amizade que se expressa em gestos como este, de nos acolher nesta casa hoje e na possibilidade de os demais 32 tribunais de contas participarem do Conselho de Auditores da ONU, indicando 8 técnicos dos seus quadros para essa inédita atuação internacional do controle externo brasileiro, liderada pelo TCU. Muito obrigado ao Tribunal de Contas da União, seus membros, ao Ministério Público que aqui atua e aos qualificados quadros técnicos desta casa. E a reverência que faço ao Deus dos nossos corações pela energia e inspiração. Lembrando da notável Mercedes Sosa, dou graças à vida pelo tanto que me deu. Quando deixei a minha pequena e querida São João da Ortiga, ainda na aurora da minha vida, e aqui agora é Casimiro de Abreu que me vem à mente, nem nos sonhos mais luminares imaginava estar aqui hoje, vivendo este momento tão eloquente na Brasília que na infância eu declamava. Presidente Antônio Joaquim, eu fui um dia a Brasília, meu Brasil, que maravilha, ver Brasília despontar, e por aí seguia em pensamentos e sonhos, porque só muitos anos depois aqui cheguei pela primeira vez. Ao encerrar nosso mandato e esta mensagem, entrego a liderança da Tricom ao meu colega Edilson de Souza Silva, desejando a ele e a sua equipe muito sucesso e conquistas. Edilson é um amigo que vem lá de Rondônia, no norte do país. A poucas quadras do seu Tribunal de Contas, em Porto Velho, alcançamos outro rio, o Madeira. Mais um gigante amazônico. Caro conselheiro Edilson,
Sua já longa e reconhecida dedicação, seu engajamento e seu inquieto espírito público, juntamente com os pares da diretoria e o sólido amparo familiar, haverão de levar a Atricom a cumprir cada vez mais e melhor a notável missão assumida há mais de 3 décadas. O Madeira e o Guaíba não se cruzam e estão separados por quase 4.000 quilômetros. Mas nosso encontro aqui hoje, nesta cerimônia de celebração, no Planalto Central, é a prova de que as distâncias não nos impedem de seguir trabalhando para que este país continue avançando. Tanto não impediram que fizemos essa caminhada juntos, nos momentos difíceis e nas celebrações. Solidariedade que, de público, quero agradecer e destacar. Sucesso na missão, estimado conselheiro Edilson, vice-presidentes e diretores que hoje assumem. E lembrando da grande pensadora Teresa d'Ávila, que nada te perturbe, que nada te espante. Aprendi que a Atricom, conselheiro Chico Neto, acorda cedo e que muitas vezes não dorme. Particularmente, quanto a mim, é certo que vou sentir saudades do convívio fraterno, dos debates, da solidariedade, dos abraços, dos sonhos, do trabalho expresso em projetos, ações, reuniões, reivindicações e até mesmo em eventuais desalentos, tensões e angústias. Mas vou lembrar com carinho de pessoas que conheci, levarei comigo gratidão, mais esperança, confiança e entusiasmo. Guardarei para sempre no coração o sorriso que enternece. Enquanto escrevia estas linhas, buscava no pronunciamento que fiz 2 anos atrás, também no espaço do TCU, no caso no Instituto Cerzedelo Corrêa, os compromissos então assumidos pela diretoria, cujo mandato agora finda. E me alegro porque praticamente nada ficou para trás e ainda contamos com acréscimos. A Atricom, os tribunais de contas merecem muito mais, é verdade. Mas tudo que as forças e as circunstâncias nos permitiram, tentamos empreender. Não foi tudo o que se queria entregar, mas foi com o coração, com amor, com devotamento ao controle externo brasileiro, que vivo intensamente há 32 anos, a serem completados na próxima semana. O filósofo Michel de Montaigne nos legou a simples e sábia afirmação: a mais honrosa ocupação é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas. É frase que me ilumina e me estimula. Sou servidor público há mais de 40 anos, com honra e orgulho. Defendo o serviço público e o servidor público, e seguirei a fazê-lo trabalhando por sua valorização. E pela melhoria contínua na sua prestação, porque na outra face é direito basilar da cidadania, do contribuinte, ter acesso a devolutivas qualificadas, tempestivas, respeitosas e humanizadas. Se, sobretudo nós, agentes públicos, cuidarmos de assim proceder, teremos na sociedade o irrefutável substrato de legitimidade, de modo que qualquer eventual reforma administrativa que se cogite deverá ter isso bem em conta. E lembrando de outro grande pensador, agora Santo Agostinho, não basta fazermos coisas boas, é preciso fazê-las bem. A assertiva se aplica plenamente à nossa grandiosa tarefa na administração pública. A hora é de quem chega. Trabalhei e trabalhamos na diretoria pelo crescimento da Atricom em todas as suas dimensões, pela unidade interna para nos fazermos fortes e respeitados nas inúmeras relações estabelecidas no plano institucional e com a sociedade. Espero poder, humildemente, continuar contribuindo para um país menos desigual, marcado pela vida democrática e comprometido com os objetivos fundamentais da República. Que os amigos e a proteção divina me permitam seguir ajudando nessa construção, na busca da justiça e da fraternidade. Lembrando de um bordão que muitos aqui já ouviram por tantas vezes, vamos em frente. Muito obrigado.